especialmente para quem me viu xingando muito no último vídeo. Em homenagem a essas pessoas, esse vídeo não terá xingamentos, provavelmente. Porque como que você vai xingar um negócio que você ama? Não tem como. Não tem como mesmo. Eu estou inclusive com a camisa aqui do sétimo Conel, que teve ano passado, que vem ao oitavo ano que vem. Yes. Pode me chamar pra trabalhar, tá, gente? Força de trabalho gratuita. Mas, com essa voz maravilhosa, em plena recuperação, para fechar o semestre com tudo, eu precisava muito trazer aqui um tier list. E esse tier list vai ser justamente das disciplinas que eu já cursei ao longo da minha graduação em letras em inglês na UFES. É baseado, tudo que tá aqui, tudo que eu vou falar, né, exceto alguma parte de teoria, que aí você pode dizer que eu tô errado, mas todo o resto é baseado na minha opinião. Então você pode ter tido uma experiência diferente, porque o professor era outro, porque o conteúdo mudou um pouquinho, porque você não curte a disciplina, tá tudo bem, tá tudo certo. Eis que a gente tem aqui as nossas categorias. Vocês já vão entender um pouco, né? Vou explicar cada uma delas. The Sims é aquilo que você pode, o quê? Aquela disciplina que você pode fazer, refazer, repetir, revisitar. Cada hora tem uma nuance diferente, ou até fazer a mesma coisa de novo, por que não? Né? The Sims é o jogo do sofrimento, é o jogo que você vai lá pra você se martirizar. Mas você ama. Eu amo, pelo menos eu gosto. Nossa, gente, saudade de jogar The Sims. Se não fosse 5.000 conto, aquela porra, enfim. Segundo, bolo de mulango. Que eu vou te dizer que eu gosto. Inclusive, ontem fiz um muito gostoso. Um bolo de mulango na sobremesa hoje. Mas é aquela coisa que você fica assim, gostei, legal, passou. Não dá. Imagina se fosse bolo de mulango todo dia, gente. Não dá. Não dá, né? Ficaria meio enjoativo. Mas, pra comer ali, nota 1.000. Show? Where's Wally, terceira categoria, é aquela disciplina que ela é confusa. Ela é confusa, ela é louca. Você não sabe nem onde você tá. Mas é divertido, você vai passeando, você vai apreciando cada pedaço da paisagem. Mas no final você não sabe nem quem é você mais. E você acha o Wally, ou seja, no final você descobre o que você vai fazer ali. Mas que é muito confuso o caminho, a jornada até você chegar no destino, que é o Wally. Aquela que você faz, você fica assim, gente, eu tô fazendo o quê mesmo? Enfim. 7 é 10, não preciso falar mais nada, a média é 7, e 7 é 10. Hoje eu vou fazer eu sempre erro na hora de falar isso daqui, hoje eu vou fazer meu esforço máximo e meu máximo é meu mínimo. É desse jeito. É pra aquela disciplina que você, tipo, leva. Ou porque ela é obrigatória e você não queria, mas você leva. E, no final, Wuthering Heights, do filme foi desse ano, gente? Ou foi do ano passado? Que ano que foi Wuthering Heights? Gente, agora eu tô confuso. Será que eu coloquei o ano errado? Não, pera, eu fui com a minha mãe. Foi esse ano. Não tô doido. Foi esse ano. Gente, se tivesse um Oscar pra pior filme, seria esse. Esse era com certeza. Acabaram com o livro, já não é aquela coisa, né? Já não é aquele sabor, aquele açúcar. Pô, acabaram com a parada. Não dá, não, gente. Eu não. Confessionário. Eu não li o livro, mas eu sei do que se trata a história. E eu sei que o filme acabou com tudo. Enfim, passou o trator. Então é aquela disciplina que você vai fazer com uma raiva, uma coisa assim. Não é uma história de amor e ódio, é uma história de ódio e ódio. É um tempero de miojo bem tóxico. Enfim, e a gente vai começar a. A gente não, eu, né? Você vai assistir aí e vai discordar de mim nos comentários. E vai concordar comigo nos comentários. Você vai fazer o que você quiser aí, ou que você vai fechar o vídeo, você vai jogar o celular pra cima, vai explodir, não sei. Se eu terminar com voz, eu tô feliz. Vamos nós. Galerinha, FUF. O que dizer de FUF? A Patrulha do Futuro tá passando aqui pra dizer que eu tanto gostei de fazer disciplina de FUF que eu coloquei um ponto a mais na história. É Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação. E pronto. Que não é nada fofo. A minha experiência foi assim, tipo... Sabe quando você começa? Eu não sei você, mas eu começo assim a disciplina. Eu dou o crédito pro professor.
pô, ele tá lá, ele passou, né? Na verdade, até o final da disciplina eu continuo dando crédito pra ele por ele ter chegado lá e ter passado por tudo e tá dando aula. Mas ao mesmo tempo fica um pouco difícil de defender. Minha experiência não foi tão legal. Não é porque o professor não pegou e encheu o quadro de matéria, não sei o que, não, até porque eu passei o quê? 12 anos entre um Enem e outro, né? Esse ano completei 8 anos de formado da minha primeira graduação, que foi Educação Física. Então, assim, é, é meio complicado. É meio complicado. Mas, colega, veja o seguinte. Eu coloco, eu invoco. Não invoco ninguém, não. Eu vou colocar. Infelizmente, eu vou colocar em Wuthering Heights. Por enquanto. Se aparecer uma coisa muito pior, eu mudo minha ideia. Por quê? Esqueci de avisar, são 19 disciplinas, tá? Então vai ficar bem longo esse vídeo. Por que eu vou colocar ele aqui? Porque o aproveitamento foi assim, tipo. Eu acho que o semestre todo poderia ter se resumido. O professor tá assistindo. Poderia ter se resumido a, tipo, 2 horas. Uma aula fecharia o pensamento do semestre todo. Então, assim, querendo ou não, não foi tão legal. A parte de história mesmo, a parte de você cavucar, né, e ver como é que foi a transição de uma coisa para outra, alguns fatores, ficou por aí. Eu vou lhe dizer que não sei nem se ficou na filosofia, porque eu sentia que eu tava aprendendo mais vendo linhas cruzadas da TV Cultura do que indo pra aula de FUF. Tanto que foi a única aula até hoje que eu dormi. Eu vou confessar aí, vai tanto tempo que eu já prescreveu esse crime universitário. Que muita gente. É contravenção, né? Gente, eu dormi. Porque o professor pegou e passou um filme e quis que a gente adivinhasse o que era pra gente entender o filme. Tudo bem, não era tão difícil. Eu fui e fiz só assim, tipo. Deu morto no meio da aula. Encostei na parede e fui com Deus. Só acordei quando estavam botando fogo na biblioteca de Alexandria. Nem sei que filme que é até agora. Eu sei que o professor poderia ter falado, né? Teve um outro filme também, asqueroso, mas assim, que faz algum sentido, que acho que é The Evil. Acho que é uma coisa assim, é o cara que eles consideram que ele é um cara mau, mas que no final das contas tá no internato lá. Ele se rebela contra quem tava agredindo ele, em vez de se rebelar como, né, contra o sistema, contra a vida, ficar puta vida, ficar depressivo. Então, assim, esses foram os aprendizados aí, né? Não sei o que eu aprendi até hoje. Vamos lá. Estrutura da língua inglesa 1. Professora, se você estiver assistindo, saiba que esse é o sacode mais gostoso que a gente toma no curso. Foi o primeiro dia de aula. E veio assim, tipo, tal. Você tá achando que é o quê, meu amor? Pra quem tá fazendo a primeira graduação, eu acho que é um baque. Mas pegando como um todo a dinâmica da disciplina e tudo que a gente aprendeu, eu vou colocar. Não sei se eu coloco em Where's Wally, porque tem hora que você não sabe o que tá acontecendo mais. Era muita coisa. É muita coisa. Mas eu vou deixar em Bolo de Mulango. Por quê? Eu consegui navegar muito bem pela disciplina. Pra mim fez total sentido. Mas eu acho que hoje em dia a professora mesmo deu a chave pra gente. Olha, você quer aprender gramática? Você pega a gramática e vai ler, vai fazer exercício, vai, né? Então não tem pra onde você correr. Vamos agora pra comunicação oral. Essa disciplina, eu quero dizer que eu tive a honra de ter aula com a professora da disciplina. Nossa, maravilha. Gente, fico até com vergonha que eu não fui na despedida dela. Que é a Karen Curry. E assim, eu vou colocar em Where's Wally, porque eu fui entender o que estava acontecendo na última semana de aula. Aí já tinha ido. Porra, já tropeçou. Foi catar cavaco o tempo inteiro. Por quê? Eu até entendi que a gente teve uma parte de fonética, né? Do alfabeto fonético internacional, que a gente viu os símbolos, onde é produzido o som, né? Eu não vou saber os nomes técnicos, gente, agora, porque para mim foi na minha cabeça aquilo virou uma salada. Mas tem o IPA charts, né, bonitinho, com as consoantes, as vogais e tal. Depois tem aquele negócio da vogal ser mais pra dentro, mais pra fora, mais pra cima, mais pra baixo, que não fez sentido nenhum na primeira vez que eu vi. Mas depois eu lembrei
de umas aulas que eu tive há muito tempo atrás, né, de técnica vocal, não sei o que, eu falei, agora faz sentido. Enfim, quando eu fui amarrar as pontas, como eu disse, já tinha acabado. E aí eu fui perceber quem que tava me dando aula mesmo. Então pesquisem o currículo Lattes do seu professor, que o currículo da Karen você rola. É tipo, você quer fazer um infinite scrolling, vai lá no currículo dela. E aí eu percebi a profissional que tava na minha frente. Aí eu falei assim, ih, meu amigo, agora foi. Agora beijo, abraço e vai. Aí a gente chega, ou seja, comunicação oral foi fonética basicamente, mas passada de uma forma que eu acho que é muito legal, mas que ficou muito solto pra galera que tá assim, entrando na graduação. Que foi a questão que, antes de passar a próxima, só comentar, que é um método que deixa a gente bem solto de alguma forma, para fazer grupos, para pesquisar um assunto, para fazer uma sessão de micro teaching session, né, para você ensinar alguma coisinha ali rápido e tal, passar o conteúdo até hoje eu não entendi, mas não é que eu não entendi porque eu não entendi como fazer, mas o porquê que aquilo tava ali daquele jeito não fez muito sentido pra mim. Tá tudo bem, a vida normalmente é assim, a gente não sabe por que as coisas estão no lugar onde elas estão. E é por isso que a gente critica, e é por isso que a gente tenta fazer uma coisa melhor, e é por isso que já tem militância no começo do vídeo. Introdução aos estudos linguísticos. Gente, por mais que a gente tenha rodado em Saussure e outros autores, inclusive fora do eixo que eles costumam passar, achei legal isso daí. Eu tô aqui... Não, no Where's Wally não. Mas eu vou colocar como em bolo de mulango. Hoje faz mais sentido. Na época, talvez eu colocaria no 7/10. Porque por mais que eu tenha gostado muito de navegar ali pelo que era linguística antes de ser linguística direito, pelo pensamento. A filosofia por trás daquilo ali, a gente falou de linguagem animal, tipo assim, animais têm linguagem? Não, por isso, aquilo, né? Se quiser, você vai procurar você mesmo, que eu não vou explicar aqui, não. Não lembro mais nada. Tem isso. Como funciona a linguagem? Ela é um sistema ali que tem, né, duplamente articulado, e a gente tem a questão de economia de linguagem, tem uma série de artifícios ali, e em como que a língua, né, vai variando e tudo, enfim. Para você que talvez não está enxergando muito bem, cada cartinha dessa aqui, eu vou ver se eu consigo, né, colocar no grandão na hora que eu for chamar a carta. Se estudar em Libras, inclusive. tô viajando nessa. Cada cartinha aqui, quando eu pego... Não, ela não fica maior. Ela tem um OBzinho, douradinho, né? Que é pra dizer que ela é obrigatória. Depois vai ter a OP, que é optativa. Show? Vai estar até um pouco diferente. Até então, o primeiro período foram só obrigatórias. E agora vamos para a mais maravilhosa das obrigatórias desse período. Gente, não tô colocando os outros pra baixo. Tô sim. Que é a psicologia da educação. Eu vou colocar aqui em cima com todo gosto, principalmente por conta de como a professora conduziu. Que é a professora do departamento de psicologia. Maravilhosa. Engraçadíssimo, porque foi o primeiro contato com um professor que quando a gente vira os 30, começa a acontecer isso. Um professor que é mais novo que eu. Acho que ela tem 4 anos, ela é 4 anos mais nova que eu, isso. E eu achei divertidíssimo, porque ao mesmo tempo que eu ficava assim, nossa, legal, eu ficava assim, nossa, eu poderia estar dando aula na universidade. Mas cada um faz os seus caminhos. E a gente discutiu muita coisa mesmo. Era pra ser uma disciplina Where's Wally total, que você não sabe nem o que está acontecendo. Mas a professora conseguiu segurar e conduzir a gente adequadamente pelos conteúdos. Algumas coisas tiveram que passar correndo, mas a gente entendeu o que a gente estava discutindo. Então, assim, nota 1 milhão, maravilhoso. Faria, refaria, né? Beijo, Vitória, maravilhosa. E agora, eu tô aqui entre não soltar o que tá congestionado e não tossir e não... Loucura total. Vamos pro segundo período agora? Lembrando,
A partir de agora, algumas disciplinas vão aparecer, elas não são daquele período, mas eu fiz naquele período. Vamos começar aqui por História da Língua Inglesa. Vou puxar isso aqui do meio. É uma disciplina do terceiro período, uma obrigatória do terceiro, mas eu fiz no segundo. Por quê? Porque eu sou masoquista. E eu vou colocar essa disciplina porque ela passa. A gente passou assim, correndinho em várias coisas. E é a história da língua inglesa através da literatura. Então a gente vai observar literaturas e vai entender um pouco da história da língua, porque o que fica é a literatura, né? É o que fica são os escritos e o que a gente acha que a língua era. É bem interessante isso. Ninguém tem. Provavelmente a gente não está preocupado com isso também para o futuro, dizer o que a língua é hoje. A gente está só escrevendo, né? Claro que hoje em dia tá mais desenvolvido, a gente vai ter uma preocupação um pouco maior, mas mesmo assim você não fica se perguntando, o que é a língua? Como é que eu vou deixar isso para os outros? Ué, parece óbvio, né? Então, não é. Vamos lá, então. Eu vou colocar em bolo de molango. Por quê? Pra mim, é uma disciplina que foi muito gostosa, igual um bolo de molango. Mas que é uma disciplina que, assim, tipo, ok, eu entendi, foi legal, passou. Concluí. Inclusive, ela é base para entender muitas outras coisas. Quando a gente chegar agora em literaturas, literaturas anglófonas, próximo semestre, eu vou ficar assim, tá, então isso tem relação com aquilo, que não sei o que, relacionado com o contexto da época. Então tem esses aspectos históricos importantes, que fazem parte do contexto, e o próprio contexto faz parte do texto. É isso aí que você não entendeu. Então vou deixar em bolo de molango. Inclusive, o professor também faz uns bolos muito gostosos, ok? Tá fazendo propaganda dele aqui também. Eu não tô falando o nome da maioria dos professores, né? Porque senão eu vou ter que falar todos uma verdade de Faustão. Vou ficar aqui falando, mas são todos maravilhosos, tá? Inclusive de Fuf, que é meu xará. Porque... Mas, gente, a aula de Fuf era uma coisa muito... parecia muito aleatório. Você ia lá, você ouvia, você até discutia, mas você ficava assim, Normalmente não tinha nenhum texto base pra ler. Quer dizer, teve na disciplina uns 2 livros, e eu fiquei assim, eu vou pra onde? Então o FUF, eu acho que sofreu do mesmo problema de comunicação oral. Ficou muito solto. Ficou, o que eu leio? Procura. Tá no livro. Qual... Eu sei, é uma universidade. A gente não vai ficar, tipo, sendo pego pela mão. Filhinho, vem aqui, lê essa linha desse capítulozinho. Não vai ter isso. Mas às vezes fica muito solto, né? O tio já é 30 a mais. O tio já tem dor nas costas. Brincadeira, vamos lá. Então por isso mesmo o tio tinha que saber fazer. Vamos nós. Estrutura da língua inglesa 2. A vingança. A vingança. Foi muito de boa, foi muito legal. E por isso eu vou colocar aqui... pode fazer a tier dentro, né, gente? Dentro deles mesmos. Olha... complicado, né, gente? Eu vou colocar... Não, vou colocar aqui. Por questão de base mesmo. Sério. Eu achei mais... Até a introdução aos estudos linguísticos eu achei mais morangudo. Isso faz sentido essa palavra? Agora faz, criei. Cunhei a palavra aqui. Ficou mais morangudo do que... Moranguildo, do que estrutura 2. E estrutura 2 foi assim. Você tomou uma estrutura 1, você tomou outra estrutura 2. Porque por mais que o professor tenha conduzido muito bem as aulas, e a gente não ficou perdido em hora nenhuma, foi tranquilo, todo mundo entendeu, mas, meu amigo, tropeçou, caiu, não viu o que tá acontecendo, bola de neve. Então, assim, não pode bobear também, né? Isso aí também não rola. Agora, meu Deus do céu. English Language Teaching Methodologies. O que dizer dessa disciplina? Eu vou primeiro fazer um trem aqui, ó. Quando você faz estrutura da língua inglesa 1, fazer uma comparação, você se questiona assim, será que eu sei inglês mesmo? Será que eu quero isso mesmo? Será que tá fazendo sentido pra mim? Beleza, você guarda essa resposta no seu coração. Aí quando vem ELT Methodologies, você fica assim, gente, será que eu quero ensinar pessoas
Será que tá fazendo sentido? Será que eu tô entendendo o que é ensinar? O que é aprender? O que é língua? São três coisas que a gente discute no começo da disciplina. Pra ver que o tio não tá tão ruim da memória. E aí, eu vou te dizer que essa disciplina, sim, eu vou. Não é puxação de saco, tá, Cristina? Não é puxação de saco. Eu vou colocar em The Sims. Porque se psicologia da educação era gostosinho de fazer, porque o conteúdo, por mais que às vezes fosse um pouco depressivo, né? Tratar de certas coisas da psicologia é um pouco depressivo, potencialmente depressivo. Ah, e a professora conseguia fazer isso de uma forma light, legal, tranquila. Em ELT Methodologies, é a matéria, o conteúdo. Não é o conteúdo, eu pegava aquele livro, eu me casaria com o livro. O livro não, com os artigos com que a gente leu. É maravilhoso! Gente, acho que é o Brown, tem um livro que a gente pegou uma grande parte pra ver durante a disciplina. É bom demais, gente. Você começa a entender por que que tem. Ah, sei lá, se CCE trabalha de um jeito, o Wizard trabalha de outro, o outro trabalha de outro. Você começa a entender tudo. Se tem marcas, mas não é propaganda, não, tá, gente? Embora eu estudei numa dessas aí. E na época fez sentido, hoje em dia não faz mais sentido pra mim. E a gente começa a perceber outra coisa. Nem todo mundo vai ser adepto de uma mesma metodologia. Então não é porque deu para um que dá para todo mundo a mesmo tipo de forma de aprender, forma de ensinar, seja do professor, seja do estudante, né? Tudo bem que eu acho que o professor ainda tem que se adaptar a várias metodologias de alguma forma, e o estudante ele vai, né, pescar da forma com que ele, como é que eu vou dizer? Saindo um pouco da zona de conforto, mas pescar de uma forma que ele saiba mais. E o professor também fala assim, olha, tem um outro jeito de aprender, vamos tentar? E aí, às vezes, o estudante descobre, olha, também funciona. Né? Então tem muita coisa aí. E a gente no final vê que os métodos, tipo, é isso que vai resolver o Brasil, estão superados. Né? No sentido de que não tem uma forma só de fazer a coisa, mas várias. E aí, por isso que assim, foi um na minha cabeça. Eu amei, 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 amei. E é por isso que ele vai lá para The Sims. Estudos do discurso, o que dizer dessa disciplina? Enquanto área, o estudo do discurso, a análise do discurso, assim, é uau, maravilhosa. É um... Como é que eu falo sem perder a monetização que eu não tenho aqui no YouTube? Tô procurando um objeto aqui, mas eu não posso mostrar esse objeto que eu queria. É um enorme. Mas o professor conseguiu levar isso de uma forma muito tranquila. Introduziu o assunto e desenvolveu de uma forma muito tranquila. Foi bem legal. Por vezes, uma crítica aqui. Então, professor, se estiver vendo, não é nada pessoal, mas por vezes, não é mesmo. Por vezes ficou ali um pouco no senso comum e a gente colocava um label ali de alguns autores que faziam essa ponte. Se é isso realmente que era o objetivo, beleza. Se às vezes a gente deveria ir mais a fundo, aí faltou um pouquinho. Mas deu para entender. Tanto que dá para dialogar com o restante das disciplinas depois. Então, assim, acho que cumpriu o seu papel. Entretanto, eu só queria passar, porque eu tava assim, gente, tá, já entendi, vai, passa. Então, para mim, ficou no 7/10. Pra mim ficou entre o 7/10 e o Where's Wally, porque às vezes eu ficava assim, o que tá acontecendo aqui, de onde tá vindo o tiro, não sei. Enfim. E agora vamos introdução à eu escrevi isso certo? Metodologia de pesquisa. É isso. Metodologia de pesquisa em linguística e em linguística aplicada. Porque o título. Quanto maior o título, melhor fica. Coloquei a emenda toda no título, mas vamos lá. Foi basicamente o que a gente fez, aquele passeio, tipo assim, o que é ciência, o que é conhecimento, como que se pode gerar conhecimento, tem só um jeito, dá pra ser um pouco crítico aqui, isso, enfim, várias coisas que a gente abordou aí, e de uma forma muito legal, muito genial. É uma professora que é, inclusive, professora da pós também, lá na UFES. E, assim, gente, dá vontade de você sair dali pesquisando, fazendo IC. Façam IC, inclusive. É importantíssimo, é legal pra caramba. Nossa, vale super a pena. No final você enxerga a pesquisa com outro olhar.
Por isso mesmo, e porque as aulas foram maravilhosas, e porque eu amo, eu gosto de pesquisa, gente, eu gosto. Eu fiz IC na minha outra graduação, nessa eu tô pensando, porque, né, se tiver o professor que a gente quer, a gente faz, senão a gente deixa pra lá, né, porque a gente quer pesquisar uma coisa específica. Eu vou colocar bem bonitinho aqui em The Sims. Falar de pesquisa é um pitel, é um showzinho, tá no meu coração. Amo. Eu tô falando isso, parece falso, né, gente? Ai, que horror, não. Acho que é a voz. A voz deixa. Parece que eu tô mais fake aqui, mas não tô, não, gente. Eu gosto realmente disso daí. É. Bom, gosto tanto que eu já bolei vários temas aqui, TCC, IC, não sei o que, só não vai ter tempo pra isso, uma vida que segue. Sociolinguística. Mas será que a gente fala certinho o tempo inteiro? Ninguém fala certinho o tempo. Desde que eu comecei a gravar este vídeo, acho que eu não falei certo nenhuma vez. O que é falar certo mesmo? Pois é. A ideia é que a gente explore esses tópicos, né? A gente explorou isso, né, em sociolinguística, mas de uma forma um pouquinho mais assim, olha, colega, vamos dar nome aos bois? Vamos realmente entender esses mecanismos aí por trás? Vamos, vamos entender também que quando você fala de falar certo, quando a gente está abordando falar certo, falar errado, é relativo a algo. Então, relativo a uma norma padrão, relativo a algo que é dominante, blá, blá, por aí vai. E aí, existe uma relação de poder. Existe uma relação aí que dá para ser criticada, né? A língua tem certo e errado? Existe uma convenção do certo e uma convenção do errado. Ok, existe. Por exemplo, se você chegar falando muito certinho, fazendo todas as concordâncias e tudo mais, num ambiente, sei lá, onde a fala predominante é o que a gente chama de, sei lá, de caipira, no meio da roça. Vai lá, ia falar um lugar, mas aí era uma cidade muito grande. Enfim, aconteceu inclusive comigo, eu fui em Fortaleza, ó, caos aqui. Eu fui em Fortaleza, eu comecei a. Acho que eu conversei com a menina do hotel, uma coisa assim, e ela tava olhando com a cara muito espantada pra mim, apesar de que não deveria, porque ela tava no hotel, mas tudo bem. E ela ficou assim, nossa, você fala muito engraçado. Eu olhei e falei, mas como assim? Eu falo do jeito que eu falo. Aí a mesma coisa a gente fala com ela. Eu achava ela falando engraçado, mas eu pensei, ela é daqui, todo mundo fala assim, ok, né? Então ela fala do jeito que ela fala. E é por isso que gente, eu expliquei um monte de coisa que corria atrás do rabo. Mas é justamente isso que deve ser a base, esse entendimento deve ser a base do nosso respeito linguístico, que é um conceito que foi trabalhado também nessa disciplina. Porque se tem um preconceito, existe o respeito, né? E eu vou colocar ela em bolo de mulango. Por quê? Porque eu fiz, eu gostei e foi nota 1000. Amei. Mas passou, né? Isso é base fundamental para a gente entender outras coisas que vão vir depois. Só que aí eu vou colocar sociolinguística. Vou colocar aqui, entre história e estrutura. Colocar aí. Mas isso aí também é fluido, tá, gente? Isso aí tá no malemolência das categorias. Ah, agora, pelo amor de Deus, não, agora acabou. Fecha o boteco, fecha o boteco. Pragmática. Gente, eu não sei se é porque foi o professor que conduziu assim, né? Se a professora de psicologia da educação fez aquilo tudo parecer mágica, o professor de pragmática foi o que ele fez também. Passou pelas teorias, passou pelos autores, passou por tudo que você imaginar ali, as máximas conversacionais. Não vou saber falar mais nada, porque é isso aí, a intenção de eu falar. Tosse, Robson, tosse. A questão de que tem uma intenção embutida no que a gente fala e que muitas vezes a semântica não vai explicar. E a pragmática que começou como algo ali, a lata de lixo da linguística, fala, não sabe o que é, joga a pragmática. Não era bem assim, né? E aí ela vai tratar ali da intenção do falante, na verdade. Ela vai tratar ali da questão que rodeia o que não é dito, ou o que é dito, ou o que é dito em excesso. Quando você fala demais, talvez tá acontecendo alguma coisa aí, né? Por exemplo, eu vi que tava, sei lá, faltando um documento aqui. Aí ela, sabe o que é? Que de manhã, não sei o que. Eu fico assim, tá, eu só pedi o documento. E a pessoa começa a se explicar e dar um rodeio
que ela tá querendo dizer com isso? Ou seja, qual deve ter uma relevância naquilo que ela tá falando. Aí já é uma outra teoria, né? Eu não vou lembrar os autores agora não, mas vida que segue. Então assim, quando você fala, você tá querendo dizer alguma coisa com aquilo. Se você respondeu algo que em teoria não tem nada a ver, mas que você tá ali, né? Você não tem uma condição que te faz, como é que eu vou dizer? Uma condição que te faça estar desconectado daquele discurso. Então você está conectado com o discurso, ou então, por exemplo, sei lá, o que você vai fazer hoje depois do almoço? Aí você fala assim, nossa, eu acho que vai chover depois do almoço. Uma coisa assim. E a pessoa diz assim, você está querendo dispensar qualquer coisa, você não está querendo fazer nada. Ou então fala assim, minha mãe ligou aqui tá me ligando aqui e não é a sua mãe, só quer disfarçar. Você fica assim, opa, ele tá querendo dizer o quê? Né? Que ele não quer essa comunicação naquele momento. E que às vezes também tem mais de um sentido pra coisa. É bem interessante essa parte. Isso nas interações nossas aí do dia a dia, né? E agora, chegando... Vocês viram que eu tô gostando do curso, né? Tá tudo lá pra cima. Eu tô amando o curso, realmente tô gostando. E fica mal não, tá, Fuf? Fica mal não. Não se sente, não. Não se sinta assim, não. É porque eu não gostei mesmo. Enfim, vamos lá pra literatura e música. O que eu vou dizer disso daqui? Maravilhoso. Eu vou jogar no final da categoria The Sims. Mas assim, está na categoria The Sims. Eu faria de novo. Faria diferente. Faria melhor. Mas eu faria de novo. Né? Então, puxando saco, sim. Porque é bom, sim. Puxa saco? Não sei. Mas a disciplina em si. E a gente passeou do rock ao pop, com outros ritmos ali no meio também. Foi maravilhoso. Foi simples. O que dizer disso? Porque eu amo música, gente. Eu amo. Eu falei assim, gente, o que eu tiver que fazer vai ter que ter. Vai ter que. O que eu vou fazer na minha vida vai ter que ter a ver com música. E quem que é o infeliz que chega com a porra do radinho na aula? O professor de inglês. Era quando eu era criança, né? Fiquei há 1000 anos atrás. Mas foi maravilhoso porque a gente também viu uma outra questão do intertexto. E eu consegui reparar nesse intertexto, seja com fatos, seja com músicas, seja com muita coisa. Né? A gente se apoiou nessa intertextualidade, nesse dialogismo. Então foi... Quem foi mesmo, gente? Bakhtin? Foi... Gente, mas não tô lembrando mais ninguém, gente. Tem o Janete lá com o palimpsesto, do hipertexto, do hipotexto, enfim, esse negócio. Mas que tudo se conversa. Então, por exemplo, esses dias eu tava na aula de fit dance. E aí a gente foi aprender a coreografia da música Ela Joga. Nem lembro mais quem canta essa música. É o Snoopy, J.O., J.S., sei lá o que, não sei o que. Alguém não gosta do Recife lá. Aí... eu sei dançar, eu não sei cantar a música. Eu não sou cantor, nem dançarino, na verdade. Mas aí... a música tem um intertexto muito claro com a música Sua Cara, da Anitta Pablo Vittar, e com a música do Nego do Borel, aquela da gaiola, que ele fala me solta, coisa assim. Então tem o intertexto, porque tem esses pedaços na música, e quando você conhece, tem um outro que vem antes, né, esse hipotexto, esse hipertexto começa a fazer mais sentido. Né, ou pelo menos esse outro texto que conversa com ele passa a fazer sentido, passa a ter esse sentido. Agora quem não conhece vai ter uma impressão daquilo, né? É muito interessante mesmo. Eu comecei a ver essas relações em todos os lugares, porque na verdade acho que tudo que é produzido, a vida toda é um grande intertexto, né? A primeira palavra, não sei quem deu. E vamos lá agora para Poeb. Onde que eu vou te colocar, Poeb? Porque toda aula, isso aqui era terça-noite, gente, foi esse semestre. Toda terça-noite era uma noite de depressão. Já vou explicar. Depressão, revolta, receio, angústia, militância. Mas era muito bom, porque eu preferi 1000 vezes discutir e entender o que está acontecendo na organização, na questão política da educação brasileira,
do que simplesmente chegar lá e falar, ai, que legal, a BNCC, maravilhosa. Então, assim, no meu copo do grito. Tem a garrafa do grito? Tem o copo do grito. Então, assim, quem pegou, pegou. Então, assim, é uma coisa bem controversa. Você quer saber, você quer discutir, mas isso te deixa um pouco pra baixo. Tem que ser cabra macho, falando uma expressão bem ruim pra isso daí, né? Mas pra você aguentar o tranco, tem que ter muito KY. Senão não vai não, meu. Esse produto aí eu recomendo, tá, gente? Mesmo assim, essa disciplina não foi confusa. Eu não fui tipo assim, ai, 7 a 10. Teve uma hora que eu me senti mais cansado. Mas ela também não foi tipo, nossa, meu Deus, quero falar disso pra sempre. Tem outra mente pra ouvir essas palestras, pra entender e tudo. Mas ela foi muito importante. Muito importante. Eu vou acabar colocando ela logo depois de introdução aos estudos linguísticos. Pois é, quem diria, né? Eu achei que ia ser um. Achei que ia ser um arraso. Eu fui arrasado, isso sim. Foi mesmo, um arraso em cima de mim. E assim, são discussões mega importantes mesmo, que a gente precisa de ter para ontem, para entender, né, a organização da educação brasileira e também entender de um ponto de vista histórico, né? Acho que se eu der dica demais, acho que não é o YouTube que vai me censurar. Vai ser outra coisa que vai me censurar aí. Talvez grandes corporações? Não sei, né? Ah, aí entra no Classroom e seu Classroom não funciona. Aí a Google coloca um aviso assim: você não é contra o domínio das multinacionais, multilaterais sobre educação? Tá aí, fica sem agora, seu trouxa. Mentira, tá? Vou usar o Google Classroom sim, gente. Fundamentos de Libras, o que falar dessa disciplina? Maravilhosa, muito boa. Tu sabe falar teu nome? Não sabe. Não, mentira, eu sei sim. Ó, eu falo assim, meu nominho, Robson. Robson, pronto, tá ótimo. Idade, 33. E a última vez que eu tinha feito alguma coisa em Libras, minha idade, né, isso há muitos anos atrás, era 23. Você tá louco, faz 10 anos que eu não tinha feito esse negócio. Caraca, 10 anos que eu tinha feito fundamento de Libras. Por isso que eu falei assim, não. Primeiro eu fiz, era online, e agora eu tive a oportunidade de fazer presencial. Falei, não, uma pessoa de carne e osso na minha frente me ensinando, é claro que eu vou querer, né, gente? Maravilhoso. Fundamental, porque, você vai trabalhar numa escola que tem um intérprete de Libras. Beleza, tem um intérprete. Mas, pô, tu quer falar uma coisa com o estudante direto. Você quer perguntar se ele entendeu. Você quer falar, sabe? Dizer que pode, dizer que não pode, coisa simples, sabe? Apontar algo. Poxa, gente. Ajuda, né? Uma comunicação básica, é uma questão de humanidade também. E aí eu lembro como é que faz essas coisas? Não sei. Socorro! Mas enfim, vamos lá. Fundamentos de Libras, que é muito, muito, muito importante. Eu vou colocar. Tava quase no Where's Wally. Porque tinha aula que ficava 500 mil sinais e ficava assim: o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei o que tá acontecendo. Mas ela vai ficar aqui no rabinho do cometa do bolo de molango. Porque no fim das contas era muito legal e é muito produtivo. E como o aprendizado de qualquer língua tem que repetir, tem que fazer de novo, né? É por isso que eu vou fazer essa disciplina no semestre que vem de novo. Não, brincadeira, vou não. Ela, inclusive, é do quinto período, obrigatória do quinto. Eu resolvi fazer no terceiro, porque, né? Doideira minha. É porque tinha horário vazio. Vamos agora para Tirando o Atraso. Letramento. Poeb também era do segundo período, fiz um terceiro. Tirando o Atraso, Letramentos, que era do segundo, eu fiz um terceiro. Então já viu que minha grade tá toda bagunçada, né? Tá tudo louco. Letramentos, eu vou dizer. Gente, pior que a professora não lançou nota ainda no sistema. Eu deixo, dependendo do que eu colocar aqui, ela acaba comigo.
Mais uma vez, a Patrulha do Futuro tá aqui pra dizer que eu acabei de receber as notas de letramentos e, pela minha soma, eu passei. Com certeza eu não faria isso, né? Nenhum professor faria isso. Até porque ninguém vê meus vídeos. Mas que ia colocar. Nossa, tá bom mesmo. Eu tinha que fazer esse tier list porque deu vontade. Deu fogo no rabo de fazer esse tier list. Porque senão eu esperaria mais uma semana minha voz melhorar. Mas vamos lá. Letramentos. Foi legal. Mas parecia que eu estava confuso. Então eu vou acabar colocando em Where's Wally. Vou jogar a comunicação pra lá. Porque ela foi menos Where's Wally. Porque a gente sabia quais eram as discussões. Os conceitos ficaram bem claros. Mas parece que a gente estava correndo atrás do rabo, porque toda aula tinha mais ou menos o mesmo tema. Ou eu não prestei atenção. Também tem essa opção. Ela fica ali também, um pouco próximo dos estudos do discurso, num outro aspecto, que é o de fazer trabalhos em que a gente visita escolas, faz um relatório, entende qual é um pouco da dinâmica que está acontecendo ali, e depois vê que. Assim, vê que você foi na escola, ok, legal, e aí, o que eu faço com isso? Eu acho que é fundamental essa aproximação que a gente tem, essa oportunidade de se aproximar do ambiente escolar. Isso é importantíssimo. Porque em disciplinas como letramentos, que você vai na escola, a gente foi 3 vezes, inclusive, você fica assim, gente, eu vim 3 semanas seguidas aqui, mas depois eu vim todo dia, então é bom saber se eu quero isso mesmo. Né? Então, a ideia é que ele fica ali em Where's Wally, mas assim, com um pezinho no mulango. Como é que é? É uma fatia fininha do bolo de mulango, né? Não chega a ser o bolo todo. Introdução aos estudos literários. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós e dai-nos a paz. Gente, o que foi? Que disciplina foi essa? A disciplina em si, maravilhosa, na ementa ali, o que tem, foi uma coisa assim que eu fiquei, caraca, mano, legal, da hora. Principalmente a primeira parte, em que a gente foi discutir o que é literatura, o que pode a literatura. A gente viu o Todorov com a ideia dele, né? Tipo, olha, literatura cura câncer. Não, brincadeira. Literatura pode curar a gente de uma depressão e tal, coisa assim, né? Gente, já viram, né? Contra a depressão não é tarja preta, é literatura. Não, brincadeira. Não para de fazer tratamento, não, me ajuda. Mas, enfim, a gente viu todo esse poder, essa potência da literatura. Eu falo com tesão assim, porque realmente tem. É uma coisa importantíssima. Inclusive de estar na escola, né? Inclusive foi uma das provas, né? Foi um texto de defesa do ensino de literatura na educação básica. E assim, é mega importante pelo que a literatura representa, pode fazer, né? Pode alcançar, pelo que ela pode impactar, inclusive quando você passa de apenas leitor a produtor. E quando a literatura começa a ter sentido porque ela tem um impacto na sua realidade. É bem legal. É bem legal. Nossa. Eita. Vamos lá. Então, por isso mesmo, eu vou colocar ela ali, ó. Irmãzinha. Ó, sinal em Libras, irmão. Alguma coisa que ter aprendido, né, gente? Vou colocar ela irmãzinha ali, com estudos linguísticos. E um pouco melhor do que Poeb, sim. Porque assim, se tivesse que explodir o mundo todo até ali, eu acho que eu deixaria. Ainda assim deixaria Poeb de lado. Até porque a nossa abordagem desses estudos literários foi bem crítica no sentido de tipo, olha. A gente falou, acho que Monteiro Lobato. Machado de Assis também um pouco, mas Monteiro Lobato, aquela coisa de porque era escravocrata e não sei o que. Mas, gente, na época dele era. Não tô falando que é pra ser assim ou que tinha que ter sido assim. Me ajuda, tá? Mas assim, na época dele era um discurso. Até o Machado de Assis mesmo, ele tinha alguns discursos e ficava assim, algumas falas que ficava assim, nossa, que horror. Mas dependendo do que ele fosse falar na época dele, ele não ia ser bem recebido. E hoje não seria Machado de Assis. Hoje seria um Zé Ninguém. Então tem isso. Ele também não nasceu ontem, né, gente? Todo mundo tá querendo o lugar ao sol, os 15 minutos de fama, né? A gente tá esperto.
Só não é esperto é o Robson que faz um vídeo de 50 minutos pra falar de disciplina. E depois vai ter mais outra tier list, daqui um ano, daqui a 6 meses, com as próximas disciplinas. Eu vou colocar todo mundo nesse ranking aí, vou salvar esse breguenço. Vamos agora para a disciplina revelação do semestre, com a professora revelação desse semestre. Porque você olha para a professora de didática, a que deu aula pra gente, né? Não é a que normalmente dá essa disciplina. Você olha e você fala assim, gente, mas vai ser... Não é que você não dá nada por ela, é que você fica, né? Ela deve ter uns 40 e poucos, uma coisa assim. Você olha e fica assim, tá lá no lugar dela, vai dar aulinha e tal. Ela dá um show. Ela chega lá e explode tudo e fala, galera, bora, vamos pensar a vida? Vamos pensar a escola? Vamos pensar como a gente tá ensinando? Vamos bater palminha. Então, assim, pra mim foi um show. Tudo fez sentido. Nem tudo tava super amarradinho, mas tudo fez sentido. E a fala, né? Como é que eu vou dizer, gente? A qualidade. Gente, esqueci as palavras agora. Ô, lasqueira. Se eu fizesse engenharia, ainda fazia sentido esquecer a letra, mas. Porra, é. Como ela fala, né? A oratória dela. Aê, ó. A oratória dela é maravilhosa. A única coisa é que era depois do almoço e a voz dela, dependendo, vai te embalando assim. Você. Mas ela consegue variar tom de voz. Então, assim, a oratória, a prosódia dela faz todo sentido ali. E aí, gente, tem muita coisa no bolo de molango. E foi uma disciplina muito bem estruturada. Eu, inclusive, faria de novo. É uma coisa assim que me impactou de uma forma muito positiva. Eu faria de novo, faria melhor, faria diferente. Tem que entregar um relatório, inclusive, pra ela hoje. O que você acha, meu amor? Já entreguei. Ah! Ah! Enfim, gente, é mesmo. Meu Deus. Tem que acabar esse tier list logo. Ainda bem que só tem mais uma disciplina. Heré. Não confunda com herê. Inclusive eu deveria ter pesquisado para saber o que eu tô falando, né? Mas herê, que acho que é uma coisa, um elemento, um deus, uma entidade de religiões de matriz africana. E heré, por mais que esteja muito relacionado também com a questão africana, não é só isso. Principalmente no Brasil está relacionado com a questão indígena, com a questão. Aí você já não sabe os outros povos dentro do Brasil. Mas enfim, com o não padrão, não branco, não rico hétero. Não, brincadeira, já tô pegando uma diversidade mãe maior. Mas enfim, a gente tá falando aqui de educação das relações étnico-raciais. Gente, ninguém, pelo amor de Deus, ninguém me acusa de nada. Mas eu gostei da disciplina, achei legal, é mega importante. Não é só em novembro que a gente trabalha questões, né, da negritude. Eu também não acho que são só. Já não achava isso antes, né? Agora que eu tenho como argumentar. Não são só pessoas negras que têm que ficar. Não vou dizer educando, mas assim, né, de alguma forma, num processo educativo sobre negritude. E eu acho que a maior revelação. Né, você já sabe onde é que eu vou colocar. Vou colocar ela aqui no 7 a 10, vou explicar por que depois. Mas, pra mim, uma chave que virou ali foi tipo assim. Que eu sou branco, né? E eu não tinha me percebido enquanto branco até ler um texto. Eu olhei e falei assim, nossa, que estranho. A autora falando que ela é branca, pô, ela é branca, e daí? E a gente não percebe o quanto de benefício ou vantagem, ou coisa que a gente acaba tendo socialmente, né, historicamente, por ser branco. E por ter metido fogo em quem não era branco. E que eu acho muito filha da putagem. Que não faz nenhum sentido. Mas a gente começa a perceber isso. E perceber que a sociedade tem uma estrutura. Que a sociedade está configurada de uma forma X. E que cabe a gente, através de educação, através das ferramentas que tiver ao nosso alcance, da nossa atitude do dia a dia também, falas, de fazer isso ficar mais igual, mais, né, igualitário. E aí a gente discute diversos mecanismos, né, de promoção de igualdade, promoção de equidade, que acho que é uma palavra mais interessante.
E a gente começa a entender melhor essa questão. Então, assim, é mega, 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 ultra importante. Só eu coloquei no 7 a 10 porque, assim, tinha uma hora que eu já não queria, eu só queria que acabasse, pelo amor de Deus. Eu acho que esse semestre, dá pra colocar tudo no terceiro semestre e jogar pro 7 a 10. Eu só queria passar, eu só queria que acabasse. E aí, no último dia, a professora veio com a grata surpresa de uma prova meio objetiva. Eram 10 afirmativas. Você tinha que fazer VOF e justificar a falsa. Pronto. Ó. Foi, Brasil. Então, assim, o final foi muito interessante. E a gente viu uma coisa muito... Isso, você quer fazer o quê? Você quer arrotar, você quer tossir, você quer bocejar, o que você tá querendo? E a gente viu uma coisa muito importante ao vivo. Foi numa das aulas, teve um estudante, assim, tirou uma faca desse tamanho. Não, cara. Teve um dos estudantes que foi encrencar com a professora, porque ele teve uma fala claramente machista, claramente misógina, e depois quis dizer que não, e quis se explicar, e não sei o que. Gente, homem, eu sou homem inteiro. Homem, quando abre a boca e quer se justificar em cima de justificativa e justificativa da justificativa, só vai virar merda, gente. Uma bola de bosta rolando, com os caravelhos ali, né, enrolando. Não abre a boca, viado. Não fala nada. Fica quieto. Ó, eu errei, não foi legal. Beleza. Beijo. Né? Mas assim, foi horrível. A gente teve que. Botou depois da mão na cara da professora. Mão não, né? Apontou dentro da cara da professora. E nada, deu uma confusão danada. A gente teve que escoltar a professora no final da aula. Olha a doideira. Isso em uma semana. Mas ao mesmo tempo, na semana seguinte, foi a outra professora, eram duas, né? Se revezavam. Na semana seguinte, a outra professora foi lá e protagonizamos a melhor cena do semestre. Rolou Bonde do Tigrão. Gente, eu não acredito. E a minha vergonha foi o quê? Eu ser da época, eu não sabia a dança e não sabia a música, não sabia cantar, só tinha ouvido, né? Ah, vou passar cerol na mão, assim, não sei o que do Tigrão. Mas eu não sabia dançar. E a professora dançando como nunca. Eu falei, gente, professora. Então, assim, protagonizamos os lows e os highs na mesma disciplina. Ao mesmo tempo, eu só queria que acabasse. Então, assim, tirando esses dias, assim, muito loucos, né? Teve mais coisa, mas se eu falar aqui, o YouTube vai me cancelar, todo mundo vai me cancelar, porque vão falar que foi eu que falei, né? Enfim. Mas de toda forma, isso tudo foi o que a gente viu ali o que eu passei, né? Nesse último ano e meio, primeiro ano e meio de curso, que venha mais 2,5, ou 3. 3,5 não, hein?